Olá, boa noite. Boa noite. Papa faz apelo à liberdade religiosa, ao diálogo interreligioso e à paz no mundo. Palavras no discurso que encerrou visita ao Cazaquistão. Palácio de Buckingham divulga horário do sepultamento de corpo da rainha Elizabeth II. Relíquias de Santa Terezinha estão no Brasil para a celebração de 150 anos de seu nascimento. No Dia Internacional da Democracia, entenda por que a soberania do povo deve sempre prevalecer. Tribunal Superior Eleitoral realiza teste de integridade das urnas eletrônicas com biometria. Arcebispo vai proclamar Nossa Senhora da Piedade como padroeira da Arquidiocese de Belo Horizonte. O Canção Nova Notícias está começando. O último compromisso do Papa Francisco hoje, no Cazaquistão, foi o encerramento do 7º Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. O pontífice fez um apelo à liberdade religiosa, ao diálogo interreligioso, à paz e a uma relação saudável entre política e religião. Francisco começou agradecendo pelo diálogo desses dias, que considera ainda mais necessário em tempos de pandemia e guerra. Disse que ódio, divisão, falta de diálogo e compreensão são ainda mais perigosos no mundo globalizado. O pontífice recordou que esse congresso teve como modelo o Dia de Oração pela Paz no Mundo, convocado em 2002 por João Paulo II em Assis, depois do atentado de 11 de setembro. Na ocasião, era necessário reagir ao risco de ver a religião como um fator de conflito. Entretanto, o terrorismo de matriz pseudo-religiosa, o extremismo, o radicalismo, o nacionalismo encoberto de sacralidade ainda fomentam medos e preocupações a respeito da religião. Assim, foi providencial reencontrarmos-nos nestes dias e reafirmarmos a sua essência verdadeira e irrenunciável, disse o Papa. Ao falar da bandeira do Cazaquistão, em que uma águia evoca a autoridade terrena e o fundo azul a transcendência, destacou a necessidade de preservar uma saudável relação entre política e religião, coexistência que mantém distintos os dois âmbitos. Distinção, não confusão nem separação, explicou o Papa. Não há confusão para bem do ser humano, que precisa como a águia de um céu livre para voar. Mas também não há separação, pois as mais altas aspirações humanas não podem ser excluídas da vida pública e relegadas para o âmbito meramente privado. O Santo Padre recordou as pessoas perseguidas e discriminadas pela fé e pediu aos governos e às organizações internacionais que assistam os que sofreram violações dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais. Defendeu ainda que a liberdade religiosa não seja um conceito abstrato, mas um direito concreto. Quanto ao diálogo interreligioso, é um caminho comum de paz e para a paz, necessário e sem retorno. Para o Papa, não é apenas uma oportunidade, mas um serviço urgente e insubstituível à humanidade. 3 palavras-chave da declaração final do Congresso concluíram seu discurso: paz, mulher e jovens. A paz é a síntese de tudo. Empenhai-vos pela paz, não pelos armamentos. Só servindo à paz é que permanecerá grande na história o vosso nome. A mulher, porque presta cuidados e dá vida ao mundo, é caminho para a paz. E por fim os jovens, mensageiros de paz e de unidade hoje e amanhã. Francisco pediu que na mão deles sejam colocadas oportunidades de instrução e não armas de destruição. A declaração final, assinada pelos líderes das religiões que participaram deste congresso, promete novos passos em favor da paz. O documento será compartilhado com autoridades, líderes políticos, figuras religiosas em todo o mundo e será documento oficial da sessão de número 77 da Assembleia Geral da ONU. A próxima edição do evento será realizada novamente no Cazaquistão em 2025.
Logo após este compromisso, o Papa Francisco embarcou de volta para Roma, onde chegou esta tarde pelo horário de Brasília e já está no Vaticano. Mais cedo, o Papa Francisco teve um encontro com religiosos realizado na Catedral de Nur Sultan. Logo pela manhã, o Papa Francisco foi de carro à Catedral da Mãe do Perpétuo Socorro, na capital Nur Sultan. O templo foi local de encontro com bispos, padres, diáconos, consagrados, seminaristas e agentes pastorais. Na recepção, música e aplausos. Francisco disse estar feliz por visitar o país e saudar a Conferência Episcopal da Ásia Central. Declarou ter encontrado uma igreja feita de muitos rostos, histórias e tradições. E ainda destacou a união e a fé do povo em Cristo. Ma la bellezza della Chiesa è questa. Siamo un'unica. A beleza da igreja está nisto, em sermos uma única família, na qual ninguém é estrangeiro. Somos um único povo santo de Deus, rico de tantos povos. Arricchito da tanti popoli. O Santo Padre também fez uma reflexão sobre duas palavras do apóstolo Paulo: herança e promessa. Uma igreja, por um lado, sempre herda uma história, é sempre filha de um primeiro anúncio do Evangelho. Por outro, é também a comunidade daqueles que viram se cumprir em Jesus a promessa de Deus e vivem na esperança da sua realização futura. Por fim, Francisco afirmou que a alegria e partilha não são somente os sinais da igreja primitiva, mas também da igreja do futuro. Sonhemos e, com a graça de Deus, construamos uma igreja mais habitada pela alegria do ressuscitado, que rejeite medos e lamentos, que não se deixe endurecer por dogmatismos e moralismos. O Papa ainda saudou as autoridades presentes e rezou com os religiosos. De Roma para São Paulo. Sabia que hoje é Dia Internacional da Democracia? Nós vamos à capital paulista conversar com Rodrigo Luiz sobre esse assunto tão importante. Uma boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. Boa noite, é isso mesmo. Essa data é celebrada desde 2007 em pelo menos 128 países. O Dia da Democracia busca aumentar a consciência sobre o funcionamento desse regime político em que deve prevalecer a soberania do povo. Veja na reportagem de Sidney Fernandes e Antônio Matos. No dia em que o mundo celebra a democracia, a Organização das Nações Unidas destacou que o espaço cívico vem diminuindo e que a desinformação e a polarização minam instituições democráticas e a liberdade de imprensa. Attempts to silence journalists are growing more brazen by the day, from verbal assault to online surveillance and legal harassment, especially against women journalists. Such dark paths inevitably lead to instability, injustice and worse. Without a free press, democracy cannot survive. Without freedom of expression, there is no freedom. Regimes autocratas que dão poder absoluto ao indivíduo existem em 70 países, enquanto que a democracia, em que o poder emana do povo, prevalece em 67 nações, de acordo com o relatório da democracia publicado a cada 2 anos pela Fundação Bertelsmann. No Brasil, o processo de redemocratização tem início em 1984 e foi consolidado com a promulgação da Constituição Federal de 88, em que se permitiu a realização de eleições diretas, quando o cidadão elege seus representantes. A eleição é o ápice da democracia e a vontade do povo, que é soberana, tem que ser respeitada. Isso precisa ser ensinado nas escolas, nas famílias, e as eleições são momentos em que esse processo pedagógico ocorre de maneira mais intensa, ou seja, que todo mundo é chamado a sair da sua vida privada para pensar no espaço público. Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas constitucionalistas do país, destaca que o fortalecimento da democracia se dá com maior participação da população, não somente em período eleitoral. Todos os representantes do povo são servidores do cidadão, do povo.
Enquanto nós acharmos que somos administrados, que não temos voz ativa e que eles são as autoridades, nós não estaremos na perfeita democracia. A gente muda agora de assunto. Prestes a completar 150 anos do nascimento de Teresa de Lisieux, as relíquias da Santa Francesa chegaram ao Brasil e devem percorrer diversas cidades paulistas até dezembro. Ao redor da relíquia, devotos de Santa Teresinha fazem orações. A paróquia Santa Teresinha, no bairro de Higienópolis, foi a primeira a receber a relíquia da santa, que veio de Lisieux, na França. Aqui nós temos o fêmur e o pé de Santa Teresinha. Ela que tinha no Carmelo, como monja, esse desejo de percorrer a terra e anunciar o nome de Jesus. Hoje nós vemos que ela está aqui, de fato, realizando esse grande desejo dela, de ser missionária do amor de Deus, percorrendo a terra. Depois de 24 anos, essa relíquia de Santa Teresinha volta ao Brasil e deve visitar pelo menos 41 cidades do estado de São Paulo até dezembro deste ano. Entre as cidades visitadas estão Marília, Adamantina, Dracena, Presidente Prudente, Assis e Bauru. Esse relicário foi uma doação do Brasil, assim como aquele que fica no Santuário de Lisieux, na França. Aquele relicário que está no Carmelo, onde estão os restos todos de Teresinha, ele foi oferecido, a gente chama mesmo ele, o relicário do Brasil. Mas também este, porque este é mais leve e foi também oferecido pelo Brasil para ela poder viajar. Eu penso que o desejo de Teresinha de ser missionária é que esse relicário esteja sempre viajando. E Santa Teresinha sempre foi muito querida pelos brasileiros, tanto que desde Beata nós já temos vários relatos de pessoas que pediam graças e foram atendidas por intercessão de Santa Teresinha. Ela ainda não era nem santa, não era nem beata e já tinha igreja sendo construída para ela, como é a nossa Basílica Santa Teresinha lá no Rio de Janeiro. Foi celebrada a primeira missa na beatificação de Santa Teresinha em 1923. Quando a gente recebe as relíquias de Santa Teresa, nós a permitimos de estar conosco. Santa Teresa está aqui no Brasil como se estivesse com sua família. Em sua peça de teatro, ela diz: "Eu estarei sempre com você. Eu sou sua irmã e sua amiga." Uma última informação, os bispos do Regional Sul 1 da CNBB, que abrange todo o estado de São Paulo, se preparam para a visita ad limina ao Papa Francisco no Vaticano. Por ser um grupo muito grande, a visita dos bispos será organizada em 2 etapas, entre os dias 19 de setembro e 1º de outubro. Seguimos acompanhando nossos bispos com nossas orações e trazendo todas as informações para vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo, até amanhã. E a seguir, Sistema Único de Saúde passa a oferecer medicamento recomendado para o tratamento do câncer de mama. E TSE realiza teste de integridade das urnas eletrônicas com uso de biometria. Vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília para saber do teste de integridade das urnas eletrônicas com uso da biometria, que foi realizado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite para você também e boa noite a tanta gente que agora nos acompanha. O teste é uma votação simulada com eleitores voluntários para verificar se o voto digitado na urna é o mesmo computado no boletim de apuração. Esse teste já acontece desde 2002, mas neste ano será feito com o uso pioneiro da biometria. O teste de integridade com a utilização da biometria foi uma sugestão do Ministério da Defesa, aprovada em sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. O teste ocorre em urnas selecionadas. Nesta eleição, o número de urnas testadas será de 640. Em eleições passadas, eram 100 equipamentos utilizados. Representa a condensação das sugestões que vêm sendo apresentadas pelos diversos grupos que estão estudando a matéria para aperfeiçoar esse processo de fiscalização das urnas.
A novidade desta eleição é a adoção de um projeto piloto com um teste realizado com o uso da biometria. Entre 5% e 10% das 577 mil urnas serão escolhidas por uma comissão de auditoria de votação eletrônica em 18 estados e no Distrito Federal para a realização do teste. Nós vamos verificar para ver se vale a pena ampliar, instituir isso para todas as sessões, ou se não há necessidade para podermos manter o teste de integridade como ele já existe. Os eleitores serão convidados a realizar o teste em espaço paralelo ao local de votação, no mesmo horário de funcionamento das sessões eleitorais. O voluntário apenas libera a urna eletrônica com a biometria. Os votos serão digitados por servidores da Justiça Eleitoral, de acordo com dados preenchidos em uma ficha previamente por representantes de partidos políticos. Quando ele terminar de colocar a biometria, ele será convidado a ou se retirar, se assim desejar, ou acompanhar o voto. Então, ele poderá acompanhar o voto que foi dado com a biometria dele. Todo o processo de testagem é filmado e acompanhado por entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. Desde o primeiro teste de integridade, realizado há 20 anos, nenhuma irregularidade foi encontrada. 5.000 candidatos que concorrem às eleições deste ano não informaram ao Tribunal Superior Eleitoral a primeira parte da prestação de contas da campanha. O número representa 15% do total de relatórios que deveriam ser entregues. O prazo de envio foi até terça-feira desta semana. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 24.000 candidatos enviaram, dentro do prazo legal, a primeira parcial da prestação de contas de campanha. O número corresponde a 85% do total de mais de 29.000 relatórios dos que concorrem no pleito. O documento deve conter detalhes da movimentação financeira de 16 de agosto, início da campanha, até dia 8 de setembro. Com a reforma eleitoral em 2015, os relatórios que discriminam transferências dos fundos de financiamento de campanha, recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebido, bem como os gastos realizados, devem ser enviados em 2 momentos: na prestação de contas parcial, que foi até o dia 13 de setembro, e na prestação final, que deve ser 30 dias após o pleito. As informações que não forem apresentadas no prazo fixado em lei ou não correspondentes à movimentação de recursos vão ser consideradas infrações graves. O caso será apurado na ocasião do julgamento da prestação de contas final. Uma importante notícia. Uma portaria que incorpora medicamentos ao Sistema Único de Saúde foi publicada no Diário Oficial da União, informando que o medicamento Trastuzumab Emtansina, usado para tratamento de pacientes com câncer de mama, passa a ser oferecido pela rede pública de saúde. O Ministério da Saúde informou que o remédio recebeu recomendação favorável para a implantação no SUS depois de passar por uma avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Mudando de assunto, no programa Além da Notícia de hoje, vamos falar do bicentenário da independência e da monarquia britânica e outras monarquias pelo mundo. Sobre o cenário no Reino Unido, com a despedida da rainha Elizabeth II e a chegada de um novo monarca, o rei Charles III, o ex-presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira, falou com a nossa equipe. A monarquia do Reino Unido tem uma importância extraordinária, porque é a monarquia mais conhecida do mundo, a monarquia mais célebre, e a gente percebe também que essa monarquia tem um impacto tremendo do ponto de vista econômico e cultural. Isso também é resultado de um trabalho feito pela própria rainha Elizabeth II. Ela representou e muito, primeiro, o selar
da paz no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, desde sua coroação no início da década de 50, e ela conseguiu fazer com que a monarquia inglesa, ainda que com, digamos assim, o carro da modernidade seguindo e atropelando grandes tradições e representantes do passado, ela conseguiu se manter erguida. Charles III tem, portanto, a missão de manter essa tarefa. Ele já com uma característica um pouco mais impetuosa, tendo sido, às vezes, muito ativo na intervenção, na tentativa de enviar bilhetes a governantes. Ele tem o desafio agora de se controlar, reinar mais e intervir menos nos governos, porque ele é o representante do próprio coração da Inglaterra e da monarquia do Reino Unido como um todo. O professor e historiador Rafael Nogueira é o nosso entrevistado de hoje. E eu aguardo você logo mais às 10 da noite no programa Além da Notícia, aqui na TV Canção Nova e no canal do YouTube. A todos uma boa noite. Eu volto com vocês aí em Cachoeira Paulista. Boa noite para você, Ronaldo. Bom descanso. Até amanhã. Olha, a seguir, Palácio de Buckingham divulga horário de sepultamento de corpo da rainha. A Anatel vai ativar tecnologias 5G em mais 7 capitais. Os ataques russos, tão combatidos verbalmente pelo Papa Francisco em viagens apostólicas, estão cada vez mais hostis. Veja a dura realidade provocada por uma ação russa à maior cidade da região central da Ucrânia. O que parece um lugar perfeito para um belo passeio de bote, na verdade, é uma rua da cidade ucraniana de Kryvyi. O que parece alagamento depois de uma chuvarada, na verdade, é uma grave inundação provocada por ataques russos à barragem do reservatório de água da região. Boa parte dos 650 mil habitantes foi prejudicada depois que 8 mísseis foram lançados sobre a maior cidade do centro da Ucrânia nesta quarta-feira. Enquanto tenta tirar a água de casa, esse morador diz que as inundações danificaram todo o sistema de esgoto. Os banheiros não dão descarga. Vem que eu mostro. Está tudo debaixo d'água. Entramos no barco, sentamos e olhamos em volta. Saímos e depois estamos de volta. Perguntas que não se calam. Por que o sistema de água, já que não tem valor militar? Por que prejudicar centenas de milhares de civis que dependem de água diariamente? O segundo dia de velório público em Londres foi marcado por mais filas e homenagens à Rainha Elizabeth II. O funeral de Estado, que acontece na próxima segunda-feira, já tem horário confirmado. Quilômetros de fila pelas ruas de Londres. O movimento aumentou na madrugada desta quinta-feira. Milhares de pessoas ainda são esperadas no velório aberto ao público. O luto na capital inglesa é cada vez mais visível. Fachadas de lojas no centro do município estampam o rosto da monarca. Flores, fotografias e mensagens ocupam as vitrines. O Palácio de Buckingham anunciou que o funeral de Estado, marcado para a próxima segunda-feira, será às 11 horas da manhã, horário local. A rainha será enterrada ao lado do marido, o príncipe Philip, na capela Rei George VI, no castelo de Windsor. Centenas de chefes de Estado e membros da monarquia do mundo inteiro vão participar da cerimônia. Hoje, os príncipes William e Kate visitaram a cidade de Sandringham, no nordeste da Inglaterra. Os membros da família real cumprimentaram o povo na porta do castelo e conheceram um local de homenagens à rainha. Por causa do luto, o príncipe Harry não deve celebrar seus 38 anos de vida hoje, conforme informou a imprensa britânica. Pagamentos digitais como o Pix, cartão de débito e crédito facilitam e agilizam as filas na hora da compra, e o pagamento com dinheiro físico tem se tornado cada vez mais escasso, principalmente notas menores e moedas. É na hora de devolver o troco que Andresa tem uma baita dor de cabeça. A gente procura arredondar, né? Porque está em falta no mercado. Em algumas situações é preciso ir aos bancos, trocar cédulas maiores por moedas e pedir a compreensão dos clientes. Alguns clientes não têm tanta, assim, vamos dizer, paciência, acaba, né, gerando algum transtorno. Então a gente tenta ao máximo evitar isso mesmo, pedindo a compreensão dos clientes.
Nos últimos 3 anos, a produção de moedas foi reduzida em mais de 70% devido aos avanços dos meios eletrônicos nos pagamentos. 75% das moedas de R$1 deixaram de ser fabricadas. Em 2019, cerca de 230 mil unidades foram produzidas. Com a falta de dinheiro vivo no mercado e a escassez na produção de moedas, existe ainda um outro fenômeno, o do entesouramento, que é quando esquecemos ou perdemos as tão valiosas moedinhas. Lá se vão as minhas moedas. Já para o comerciante, se torna essencial para os negócios. Sempre falta, né? A gente começa com um determinado valor e no final do dia a gente sempre fecha com menos, né? O jeito é usar a criatividade e incentivar os clientes a contribuir com a empresa. A gente pede que os funcionários divulguem, né, a necessidade nossa de moeda, tanto pessoal como por telefone. A gente pede ao cliente, caso ele tenha moeda, que ele facilite o troco. A frente fria chegou aos estados do Sudeste, deixando o tempo mais instável. Vamos saber com Yara Nair se amanhã a chuva vai persistir por aqui. Boa noite, Yara. Boa noite para você também, Adriana, Reinaldo e a vocês aí de casa. Sim, Adriana, a chuva se estende junto com o frio nesta sexta-feira para grande parte da região. Mais intensa no leste e nordeste de São Paulo, no Rio de Janeiro, região da Mata Mineira e no centro-sul do Espírito Santo. As máximas não passam dos 27 graus nas capitais e o volume de chuva pode chegar aos 48 milímetros na região litorânea do Rio de Janeiro. O céu nublado e as temperaturas mais baixas vão influenciar o tempo em áreas de todas as regiões do país. Nuvens carregadas acompanham o tempo mais fechado, causando chuva forte no litoral do Nordeste, no Amazonas, em Roraima e no extremo norte do Mato Grosso. No sul, o dia pode amanhecer com nevoeiro. O sol aparece, mas as temperaturas não sobem tanto. Na capital gaúcha, o dia começa com mínima de 12 graus e pode registrar máxima de 21. No centro-oeste, Campo Grande bate os 28 graus à tarde e os nordestinos não terão um dia tão frio. A máxima em Recife deve atingir os 28 graus nesta sexta e no sábado sobe um pouco. À tarde, marca 29 graus. Volto com vocês, Adriana, Reinaldo. Obrigado, Yara. Olha, no próximo bloco, 100 anos de atividades dos camilianos no Brasil. Em Minas Gerais, a homenagem dos fiéis a Nossa Senhora das Dores. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias e a gente vai falar agora sobre uma ordem religiosa cujo carisma se baseia nas obras de misericórdia com enfermos. Há um século, os camilianos estão a serviço dos doentes no Brasil, prestando cuidados necessários em busca de dignidade, Adriana. Que bonito o trabalho, hein? É um trabalho belíssimo e na manhã de hoje, eles tiraram o período todo para agradecer pelo aniversário da congregação no Santuário Nacional de Aparecida. Mãos postas em oração, olhar que transmite cuidado e amor, mãos que clamam ao céu a força e a perseverança para melhor servir. Dia de Nossa Senhora das Dores. Data propícia para celebrar especialmente o dom da vida daqueles que amenizam os sofrimentos do próximo. No mundo, há 400 anos e no Brasil, há um século. Muito emocionante, porque São Camilo é tudo de melhor que podia acontecer na nossa vida. Os doentes são as pupilas de Deus, né? Então é um desafio muito grande, mas com fé a gente consegue muita coisa. Nós aprendemos todos os dias, né? Dentro do nosso carisma, sobre a caridade, sobre a humanização, sobre o cuidado com o enfermo. Para todo este povo no Santuário de Aparecida, um desafio: enxergar na face dos necessitados o próprio Cristo. Mais que isso, agir como Jesus para cada um deles com misericórdia. Acredito que é um incentivo, um ânimo e uma ação de graças para podermos cada vez mais levar o amor e a caridade que São Camilo nos ensina e nos inspira cada dia mais para sermos sinal do amor e da misericórdia junto aos enfermos. É uma vocação belíssima, porque nós tocamos a carne sofredora de Cristo, que são os doentes, como diria
o Papa Francisco. A vinda dos camilianos ao Brasil foi tão desejada por Deus que não é por acaso que a atuação da congregação completa 100 anos neste 15 de setembro. Um centenário de amor ao próximo, de total entrega e doação aos pobres e doentes, sob a intercessão de Nossa Senhora. São Camilo tinha uma devoção especial a Nossa Senhora. Ele, em todos os momentos da sua vida, ele sempre dedicou a Nossa Senhora e ele pedia insistentemente aos co-irmãos: rezem, peçam a ela porque ela atende. Claro, a gente tem sempre esse amor, essa devoção especial a Nossa Senhora em todos os momentos da nossa vida também. Parabéns aos camilianos pelos 100 anos de atividades no Brasil. E aqui a gente destaca o Santuário do Pai das Misericórdias, que recebe milhares de pessoas todas as semanas. Lugar de oração, meditação, celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. A Canção Nova conta com a sua ajuda de sócio, também dos amigos e benfeitores, para manter esta obra de evangelização 24 horas por dia no ar. Estamos com 42% da nossa meta do projeto Dai-me Almas de setembro. Junte-se a nós! Venha fazer parte desta família e acesse clube.cançãonova.com. Escolha uma forma de contribuir mensalmente com a Canção Nova. A você que já é sócio, obrigado por seu comprometimento e fidelidade. Olha, hoje a igreja celebra o dia de Nossa Senhora das Dores, também invocada sob o título de Piedade. Dia de festa em Minas Gerais. Nossa Senhora da Piedade é a padroeira do estado e a data será especial para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Nem a manhã fria em Caeté impediu os fiéis de celebrarem o dia de Nossa Senhora da Piedade. Marilene veio de Salvador, na Bahia. É a primeira vez dela no santuário. Porque hoje, um dia importante como hoje, que é o dia de Nossa Mãe Maria Santíssima, e pela experiência de vida que eu tive nesse ano, eu me segurei foi com ela. A devoção do povo mineiro à Mãe Piedade começou no século XVIII. Foi proclamada padroeira do estado em 1960, após o decreto do então Papa João XXIII. Há 62 anos, os devotos demonstram sua fé e participam das atividades de 15 de setembro. Celebrar o dia de Nossa Senhora da Piedade é sempre um motivo de grande alegria e, ao mesmo tempo, de renovar a nossa esperança em Deus, que nos dá sua mãe como nossa. Dona Maria de Lourdes veio agradecer pelo dom da vida do filho. Hoje, em especial, é o dia do aniversário do meu filho, então vim agradecer. Este é um dia especial para a centenária Arquidiocese de Belo Horizonte, que terá Nossa Senhora da Piedade oficializada como sua padroeira. A proclamação solene será presidida pelo arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo durante missa que acontece esta noite aqui na Catedral Cristo Rei. Nós sabemos que agora nós ganhamos um grande tesouro, porque temos o coração de Maria como norte e como referência, e ela, como Mãe da Piedade, nos apresenta sempre o seu colo, lugar sagrado onde acolheu Jesus e também está disposto a nos acolher. E mais do que isso, agora se torna oficialmente a padroeira de uma arquidiocese centenária, que até então não tinha um titular, um padroeiro, e que agora elege Maria como sua senhora, como sua mãe e modelo de intercessão. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé. E às 10 você assiste ao programa Além da Notícia com Ronaldo da Silva e o professor Rafael Nogueira, falando sobre a monarquia. Uma ótima noite a você. Boa noite. Paz para você.